E aí, pessoal, voltando. Hello. Vocês estão por aí? Meu Deus, que susto. Eu estava muito perto do microfone, foi mal. Foi mal. Nice. Vamos analisar algumas imagens, então, que a gente consegue ver os brushes, né? Ver os edges aplicados de um jeito bem nítido, né? Um dos artistas que mais falam sobre esse assunto, ele até tem um livro só sobre isso. Na verdade, sobre pintura, mas edges e tipo, pincelada é uma coisa que é muito importante, né? Então, tem o livro do Richard Smith. Deixa eu colocar para você. Richard Smith. Schmid. É alguma coisa assim. Aí tem o livro dele que é Ala Prima. Ala Prima é quando você começa e termina uma pintura em uma sessão, né? É o termo que eles usam lá para definir, tipo, terminar uma pintura em uma sentada, sabe? Tipo, você senta, faz a pintura, levanta e você já terminou essa pintura, né? Então, ele tem um livro que explica bastante, né, sobre isso, e entender sobre os edges é fundamental, né, para você conseguir chegar em um aspecto finalizado, né, que faça sentido, né, onde tenha lost edges, soft edges que realmente estejam dentro de um contexto, né? Se você observar essa pintura, ela parece, tipo, até uma foto editada, né? Tipo, uma foto aqui, aí tem esses efeitos malucos em volta, mas na verdade é, tipo, a presença de hard edges no ponto focal, e no caso ele ele escolheu só renderizar esse ponto praticamente e estilizar demais as outras áreas, né? Então, aqui nas bordas a gente vê muitos Lost Edges, né? E ele é bem livre em relação à textura, a mesclagem de cor, variação de cor. Ele vem tipo de um azul para um tom super desaturado e depois satura novamente. É bem maluco assim de ver o quanto ele se sente livre assim. O Richard ele é bem velho já. Eu imagino que ele já tenha feito umas 10 mil pinturas para mais. Então ele realmente é um cara muito bom para a gente estudar. Isso aqui é uma pintura tradicional. Tá? Aqui, olha uma outra pintura dele. Se vocês não conheciam o trabalho. Ele manja muito dos edges, né? Ele faz muito com muito pouco, né? Tipo, não tem tantos detalhes. Ele vai direto, tipo, no big shape da coisa. Você vê que o sofá aqui, ele é praticamente com um valor só, ele só varia demais a direção das pinceladas para renderizar a forma, né, para modelar a forma. A roupa da mulher é toda, no caso, em volta aqui a gente vê um hard edge, né, tipo, a silhueta é bem hard. Mas dentro é bem lost, né, só tem um valor branco. O gato e a roupa praticamente se mesclam, né, nos pontos brancos. Exatamente, exatamente. Mas é sempre bom ir testando, sabe? É sempre bom ir experimentando, sabe? Tipo, eu não sei fazer, mas eu quero tentar. Isso é o jeito que eu mais aprendi a pintar, é tentando, mesmo não sabendo, sabe? Tipo, eu vi o vídeo do Sergio Kolesov pintando, eu achava incrível. Eu sabia que eu não ia chegar numa pintura no nível da dele, mas eu tentava mesmo assim. Isso trazia muita experiência, sabe? Olha que incrível isso. É muito bom. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre edges, pesquisem o livro do Richard Smith. Eu coloquei ali em cima. Beleza. Tá, mas eu queria analisar esse artista que é o Craig Mullins. Ele trabalha muito no digital. Claro que a bagagem dele vem muito do tradicional, né? Ele é um cara, ele é praticamente o nosso pioneiro. Ele faz pinturas digitais desde quando o rei do digital, com certeza.
desde quando saiu o Photoshop, sabe? Lançou o Photoshop. O Photoshop, ele tem, acho que uns 26 anos, 27 anos, mais ou menos. O Craig Mullins, ele já tá velhinho, ele tem tipo uns 50 e poucos anos. Não tão velhinho, mas ele é o nosso pioneiro. E a gente consegue ver que eu gosto dessa pintura porque tem aquele brush super comum aqui. Vocês perceberam isso? Ele utiliza os brushes mais comuns do Photoshop e ele chega nesse resultado. Claro, não tem a ver com os brushes, tem a ver com os edges, né? Percebe que os pontos focais respeitam uma hierarquia de edges muito bem feita, assim, né? Primeira coisa que a gente vê, esses dois guardas conversando nessa ponte, né? Depois a gente tem o cenário como uma área de muito interesse, né? Então, tipo, existe um recorte muito grande entre forma e fundo nessa situação. É importante distinguir o que é a forma e o que é o fundo, né? Tem uma bastante atmosfera, assim, tipo, é muito bacana essa pintura. Nível God. Tem outras que são mais detalhadas ainda, tipo, é quase uma ilustração nesse caso, mas também tem a mesma coisa. Percebe que o foco é justamente o cara que está aqui agachado, né? Então a gente tem hard edges em relação à sobreposição entre luz e sombra, né? Então ele garante que toda a descrição de luz e sombra vai acontecer com, com uma aparência mais marcada, né? E percebe como ele recorta, é quase um recorte mesmo, entre shapes claros e shapes escuros, né? E quando aqui no fundo a gente quase não vê esses dois personagens em pé, né? No primeiro momento, eles parecem até fantasmas, né? Se você for isolar, porque ele mesmo escolhe fazer dessa maneira para desfocar, sabe? Tá transparente, exatamente. É muito massa. E funciona, né? Funciona muito bem. Constância de cor. Cara, é incrível também os materiais que existem nessa cena. Olha como esse carro tá reflexivo, de um jeito lindo. Cara, eu não sei por onde começar a fazer uma pintura desse jeito, sabe? Um dia eu vou tentar. Essa grama. Sim, é um brush bem texturizado. O dog é quase que um shape só, né? De um shape escuro. Bacana. O site do Craig Mullins se chama Good Brush. Goodbrush.com. Tem como vocês passarem bastante tempo vendo as imagens dele lá. É bem bacana. Essa outra pintura também é incrível. E eu trouxe ela aqui na aula justamente para mostrar para vocês o quanto... Eu já mostrei essa imagem para vocês? Ou não? Acho que já. Não? Aham. Aqui a gente vê que o ponto focal é mais fácil de fazer do que as áreas que tem menos foco, né? Tipo, aqui a gente vê uma grande repetição ali de personagens e até muito mais complexo do que o ponto focal, né? Tipo, o controle, com certeza. Eu imagino que aqui seja bem mais difícil de fazer. Tá vendo? A perspectiva, a simplicidade desses personagenzinhos aqui, fazer de um jeito que funciona sem se perder, com certeza é muito difícil, né? Porque é, é, um- é uma estilização, né? Uma maneira de estilizar. Você acaba escolhendo, você faz uma síntese muito absurda para conseguir chegar nisso, né?
Eu acho que sim, eu acho que ele foi duplicando e modificando, mas, cara, eu acho que ele usou todas as ferramentas possíveis no alcance dele para conseguir chegar nisso, porque é muito, muito, muito foda mesmo o quanto essa pintura funciona, né? Beleza. Eu acho que agora eu vou fazer uma demonstração. Vocês têm alguma sugestão de tema? Eu quero experimentar bastante os brushes e pensar muito nos edges, começar bem lost, bem soft, e aos poucos ir definindo o foco. Floresta. Floresta é um clássico, né? Tipo, eu desenho muito isso. Só um minuto, gente. Voltei, gente. Beleza. Floresta, então? Floresta ou Floresta do Fundo do Mar com aliens? Vocês querem que eu faça floresta? Entendi. Cara, mas é a minha zona de conforto, né? Eu vou misturar a Sala do Trono com floresta. Que tal? Sala do Trono. Ah, vou fazer um trono numa floresta, acho que é legal. Narrativa interessante. Uhum. Bom, vou começar a pensar na composição, na posição desse trono, e como ele vai ser. Eu imagino um trono feito de raízes, assim, alguns feixes de luzes entrando. Acho que eu vou tentar fazer ele num ângulo de câmera que eu não tô tão acostumado a fazer, tipo, visto meio de baixo, talvez. E eu vou tentar utilizar esses shapes mais escuros e também agora os mais claros, para já começar a modelar essa forma, como se eu estivesse começando a pensar em 3D já. Tipo, eu já comecei a pensar no ponto focal, só que eu só tô pensando na perspectiva com manchas, entendeu? Então é bem mais estrutural do que estético por enquanto. Então, tá indo. Vamos ver. Eu tô utilizando alguns brushes de textura também, porque é bacana testar. Então, como ele tá visto meio de baixo, eu pensei em deixar o chão meio que dando um overlap, né? Aqui. Acho que eu só vou precisar mostrar onde que senta. Mas isso vai ser mais quando eu for colocar o conteúdo. Por enquanto só tem formas geométricas para me mostrar a parte tridimensional da coisa, né? E eu chegar numa composição que realmente eu sinta que é interessante. Aqui tá muito gorda essa cadeira, parece.
Uhum. Ah, aqui, ó. Essa parte aqui. Ela tá dando overlap também. Aqui é o ponto de fuga. Tá vendo que por mais que eu tô fazendo pinceladas tipo, tá bem lost por enquanto, eu tô tentando pensar mesmo na estrutura principal da cena, né? Que é esse trono. E eu não tenho nada pré-definido ainda de conteúdo, né? Tipo, tanto é que nem dá pra ver que é uma floresta. Porque a ideia é a gente ir chegando nisso aos poucos. Acho que vou deixar aqui no canto, talvez alguém chegando aqui. Aí, tipo, o personagem aqui na frente, olhando pro trono. O que vocês acham? Composição massa? Ou ele mais aqui? Mas aí ia ficar do mesmo tamanho, né? Praticamente. Ou ele pequenininho. Você vê que a narrativa ela muda completamente. Com muito pouco. Se eu deixar ele aqui quase que se curvando para alguma coisa. Você vê que as minhas ideias elas ainda estão bem. Elas estão nascendo ainda, né? Eu não tenho nada super definido na minha cabeça e nem expectativa. Como eu não tenho. Não sei exatamente o que eu quero fazer. O celular raramente late. Ah, acho que eu vou fazer um cenário mesmo, galera. Vou fazer um cenário. O som tá cortando? Ah, alô? Tá tudo. Agora deu? Alô, som, teste. Aqui tá ok. Alô, alô. Minha net que tá ruim. Tenso. Ó, aqui eu vou colocar a vista vindo mais de cima. Talvez deixar um céu ali, tipo um buraco em cima, como se esse trono tivesse em um ponto meio coberto. Aos poucos eu tô descobrindo, eu tô utilizando das manchas para guiar um pouquinho dessa ideia. Se eu não acho interessante, é muito fácil de mudar, né? Porque eu não tenho nenhum detalhe ainda. Então tá tudo muito bem perdido. É até difícil de vocês tentarem tirar algum conteúdo agora, porque tá faltando contraste, né? Workflow da paisagem. Bacana. Aqui eu tô tentando me certificar que a perspectiva tá bacana. Ponto de fuga aqui embaixo. Na verdade, a própria rotação do objeto já carrega um ponto de fuga. Se tiver feito corretamente, né? Com cubos, né? Uhum. Mas dá pra ouvir a aula de boa, os sons de fundo que ficam engraçados. Sim, a aluna ouve o interfone, aí ela late, assim, ela nunca late. Tipo, pra estranho, nunca. Mas, às vezes, ela late pra quando vem o interfone. Ela escuta alguém chegando. E aí ela late e já começa a chorar, né? Tipo, a gente até acha engraçado. Nossa, ela latiu. Claro, é um cachorro, né? Cachorro late, mas a Luna não late.
Esse brush de textura aqui, eu tô achando bacana trabalhar com ele. Fazia tempo que eu não usava. É o brush do Sergio Kolesov. Eu não sei se eu tô gostando tanto. Eu vou tentar adicionar outro plano aqui, ou tipo, deixar isso aqui mais distante um pouco. Uhum, uhum. Às vezes adicionar profundidade com os valores é o que está faltando. Ou seja, pela própria atuação da luz nesse local. Eu acho que eu vou fazer isso. Tipo, uma luz. Vou fazer o seguinte. Eu vou manter aqui esse valor bem misturado, tá bem lost por enquanto. E eu vou adicionar alguns contrastes agora com iluminação, começando pela sombra. Tá, a luz ela vai vir, acho que de frente, talvez. Não sei, acho que eu quero tipo um half light aqui nesse lugar. Tipo, uma sombra projetada nesse trono. Dessa maneira. Ó, aí aqui já tem como deixar tipo mais soft. A sombra projetada desse trono na parede. Nossa, eu tô indo crazy assim com a ideia. Bem difícil, mas eu vou tentar. Bacana que dá para eu aprender junto, né? Tipo, não só reproduzir alguma floresta que eu já fiz, sabe? Porque seria fácil. Agora testar algo diferente, aí já é mais difícil. E aí que vem o aprendizado também. A sombra projetada também vai pegar na parede, né? Tá vendo que o que tá acontecendo na tela agora são mais anotações visuais, né? Tipo, eu tenho uma sombra projetada, não tá bem definida, mas ela pode ser um caminho que eu vou seguir futuramente, entendeu? Tipo, aqui na frente acho que dá para projetar completamente. Sombra aqui. E é massa começar desse jeito bem perdido, assim. Você vai tirando ordem no caos. E talvez você pode conseguir chegar em algo realmente interessante que você gostou de fazer. Aqui eu vou criar algumas linhas, assim, só apagando a sombra, ó, já consigo chegar em algumas linhas que vão me atrair aqui para o cenário. Talvez umas raízes, né? Você vê que começa abstrato e aos poucos eu vou inserindo o significado. Funcionou? O que vocês estão... Cerimoniando, as armas. Nice, nice. Ah, tá. Entendi. Eba, fique com a gente nessa jornada para não fracassar nessa pintura. Beleza, aqui. Personagem visto de baixo aqui, vamos tentar fazer. Talvez o rei que sentaria nessa cadeira, olhando para ela. Mas colocar ele em perspectiva vai ser meio difícil, mas vamos lá. Pode valer a pena. Uhum. Aqui.
Vou usar um design mais genérico, tipo cara com capa. Ou só proporções mesmo. Celular tá sem som. E pode estar com o braço esticado, assim. Tipo. Ele pode estar mostrando o trono pro filho dele, que vai ser o sucessor dele um dia. Vou deixar o filho dele aqui do lado dele. Olhando. Já dá para indicar a luz vindo de cima, talvez. Aqui o filhinho pegando na mão dele. Tá vendo que é bem uma anotação mesmo visual, porque o design eu ainda não resolvi. Eu só tô aos poucos chegando no tema principal e depois eu vou refinar isso aqui. A sombra projetada aqui atrás. Pode ter uma grande parede aqui. E aqui está iluminado. Acho que deixando o céu mais escuro pode atrair melhor a atenção para as partes claras aqui embaixo. Pegar um modo de multiply. Beleza. Um degradezinho aqui. Pessoal, qualquer sugestão ou dúvida sobre a aula de hoje, manda ver. Vou colocar o personagem um pouquinho mais próximo aqui. Eu queria projetar a sombra dele aqui no trono. Isso daria uma filosofia, uma coisa mais uma outra interpretação, né? Como se fosse o trono dele mesmo, assim, tipo que tem a sombra dele projetada. Legal. Tem como utilizar algumas layers de ajuste aqui, ó. Por exemplo, deixar mais escurinho. Aumentar o contraste. Legal. Não sei se vocês estão conseguindo ver tão bem o que eu estou tentando fazer, mas aos poucos eu garanto que vai surgir. Tá, agora eu preciso me certificar que a iluminação pareça iluminação, né? Então, tipo, essas áreas aqui ó, que estão iluminadas e as áreas que também estão em sombra. Eu ia consertando e manipulando elas. Essa área debaixo do trono, ela tá toda encoberta em sombra. Depois eu consigo modelar melhor com Occlusion Shadow.
Nossa, com software 3D ia ser tão mais fácil fazer essa cena. Acho que eu ainda vou tentar mexer mais em software 3D, porque pode ser até divertido e vir resultados bem diferentes do que eu costumo fazer. Aquele Eitanzana, que eu mostrei para vocês na aula passada, se não me engano, ele utiliza bastante. Que eu tô pensando bem mais nos valores primeiro, para depois pensar nas cores, hein, gente? Acho que não é o momento para pensar tanto nas cores agora, ou em finalizar, né, o que eu nem comecei. Geralmente vem a ansiedade, né, de já tentar finalizar muito rápido. SketchUp eu já ouvi falar, nunca utilizei. Uhum. Massa, vou procurar sim. Dá para fazer uma parede ou alguma coisa assim que tenha um valor menor do que o trono, para o trono chamar mais atenção, né? Por exemplo, eu posso adicionar aqui, ó, tipo, colocar algumas árvores, algumas raízes. Uhum. Acho que eu vou tentar exagerar e colocar um plano, tipo, como se ele estivesse dentro de uma grande área de árvores, né? Uma floresta. Tentar deixar mais soft, né? Vamos ver se vai funcionar. Que eu estou utilizando um pouco do Mixer Brush. Ah, não sei, eu acho que fica mais legal deixar isso para lá. E continuar brincando com a direção da luz mesmo. A luz ela tá vindo da direita para a esquerda, bem de baixo. E tá pegando essas formas. Se fazesse algumas raízes assim, tipo. Eu vou mudar a direção aqui, né? Eu vou deixar aqui. Tipo, eu não quero que tenha continuidade isso aqui com isso aqui. Então, eu vou deixar isso aqui para outro lado. Uhum. Tá, enfim, acho que eu estou detalhando muito aqui no fundo. Não preciso me preocupar com o fundo agora. Né? Tô notando que, tipo, tá vindo umas informaçõezinhas no fundo, mas não precisa tanto nesse momento. Acho que o que vai ser massa é a gente melhorar esse ponto focal aqui. Vou tentar deixar um pouquinho mais escuro para eu iluminar logo em seguida. Então, vou deixar o brilho mais fraquinho. Posso aumentar o contraste de leve. Beleza. E aí eu posso vir aqui com o valor de iluminação e colocar um feixe de luz diretamente pro foco, né, da história.
talvez com modo de sobrepor. A luz pode estar pegando aqui no chão um pouquinho, bem pouquinho. Uma luz passando atrás do túnel. Não. Beleza, eu vou manter aqui essa ideia. Tá aparecendo que é a sombra projetada do personagem aqui? Tá assim? Deixar bem mais evidente. Se não tiver, pode falar, gente. Eu não vou ficar ofendido. É que, tipo, pra mim parece que, por enquanto, tá aparecendo. Fazer uma luz aqui nas costas do personagem, né? Uhum. Bem Lost por enquanto. Uhum. Aí tem o menininho aqui do lado. Sim, uma corzinha de temperatura de luz já tá começando a ficar um pouquinho mais interessante, né? Oh, yeah. E tem como mudar depois tranquilamente aqui, já que a layer tá separada, né? Ó. Tem como vir aqui, ó, e trocar para qualquer temperatura. Qualquer saturação também. Tá rolando uma balada agora. Vou manter a que tava, tô gostando. Como tá o personagem visto um pouquinho mais de longe, eu não vou pensar tanto nos detalhes dele. Eu quero que seja tipo um treant, né? Um personagem meio feito de árvores. Ou alguns musgos, panos, talvez. Eu gostei dessa curva aqui porque mostra que tá visto de baixo, né? Só isso. Não totalmente de baixo, mas um pouquinho. Vou fazer um sol aqui, hein? Como se tivesse realmente vindo dali. Não, mas não ia fazer sentido. Só se eu fizesse só o raio aqui. Ah, não, Lana. A luz ela tá vindo bem de lado, então eu preciso pensar sempre na direção dela. Eu vou criar uma nova layer para ter isso separado. Mais separado ainda, eu já tinha criado, mas... Uhum.
Ó, eu posso ter essa desculpa de iluminar essa área aqui, ó, como se a luz estivesse pegando nesse shape. E aí eu já consigo dar mais ênfase para o gesto do personagem, talvez. Esse ponto aqui. Aqui eu imagino algumas pedras, tá? Algumas colunas. Depois, bem fácil, dá para adicionar detalhes. O importante é chegar nessa estrutura de iluminação, né? Ó, tá vendo? A luz aqui ela tá pegando bem alto, né? Então aqui para baixo não vai tá pegando tanto. E para essas rochas aqui embaixo, tá vendo que eu já indiquei elas estão na sombra. Então esse tom não vai chegar aqui tanto. Vou riscar algumas árvores aqui. Mas se não ficar bacana, eu apago. Não, acho que fica um objeto muito isolado, né? Então, acho que eu vou acabar definindo bem mais essa cena aqui, ó. Menininho pegando aqui na mão. Menininho ou criaturinha. Acho que eu vou fazer uma criaturinha mesmo. Uhum. Tá vendo que eu tô indo bem lost. Não quero nada super definido que eu não consiga trocar ou mudar. Não quero me comprometer muito cedo, né? Uma hora você vai ter que escolher, né? Mas quando você está explorando as ideias, está meio num freestyle de pintura, digamos assim, você não quer ter uma ideia super definida logo no começo. Senão a pressão ela fica muito grande, né? Tipo. Se tivesse uma luz mais fraca aqui embaixo. Acho que pode ser legal. Ou alguma magia aqui perto desse trono. Tem bastante espaço para fazer isso, como ele está numa sombra projetada, né? Percebe que eu estou utilizando um brush super digital, né? Tipo esse brush aqui, mas a aparência não tá tradicionalzinha, assim, tipo, não tá aparecendo uma pintura totalmente digital, né? O pensamento eu tô tentando deixar bem fluido, assim, tipo, bem. Até o meu ritmo de pincelada parece com o ritmo de uma pincelada tradicional. Tipo, pega tinta, molha, passa, enxuga, pega tinta. Às vezes a gente esquece, né? Como é lento um processo de uma pintura tradicional. E como, tipo, o digital deixa as coisas bem mais cômodas, assim. Mais easy.
Não que seja mais fácil, né? Mas, tipo, até essa facilidade é uma dificuldade, porque a gente fica perdido. A gente não sabe o que pensar na hora, porque tem um monte de coisa na frente da, da nossa cara, né? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? A aluna tem dúvida, vocês perceberam, né? Ela tá chorando aqui, bem na hora que eu perguntei. Melhor aluna. Beleza, acho que agora é o momento da gente já começar a adicionar um pouquinho mais de significado de floresta aqui. Eu vou com cuidado porque, por enquanto, eu estou gostando bastante do que a gente já tem. Talvez inserir um pouquinho mais de temperatura nessas áreas de sombra. Não que não tenha, mas pegar o preto aqui e deixar ele um pouquinho mais... Tem muita opção, assim, acho que dá para você pegar uma que fique legal. Fala um pouco sobre esse cinza que a gente sente como azul. Ah, é por conta da luz. A luz eu coloquei algumas pinceladas alaranjadas aqui do lado, que aumentou a saturação. E aí esses cinzas eles aparecem azulados em alguns pontos, né? Tipo aqui, né? É normal, mas não é nem um pouco azul. É até muito mais amarelo. Ó, tá aqui. Eu vou manter então. Acho que eu vou manter isso aqui. Eu até ia adicionar um pouquinho mais de azul, né? Mas tá de boa. É a constância, certeza, sim. Tanto é que ele não funciona sem a luz aqui que eu tinha colocado antes, ó. Tipo, ó, se eu trocar, ele não aparece, ó. Tá vendo? Agora é cinza. Tá vendo? Bem cinza. Agora não. Agora é? Agora não. It's the colors, man. The colors are amazing. Vou testar algum brush aqui de textura pra gente chegar em algumas plantinhas, assim, alguns tipos de plantas. Grama. Aqui assim, por exemplo. Só que eu vou fazer o possível para não perder a força que a pintura tem, né? Tipo, aqui dá para colocar algumas... Ah, já sei. Vou fazer essas raízes indo aqui para trás do trono e subindo. Uhum. Aqui também. Não sei se vai ficar bacana tipo, um degrau aqui. Agora a ideia seria ir definindo com hard edges, né? Tipo, os hard edges eles vão me ajudar a identificar mais as formas.
e os planos, né? Tipo, principalmente pensar em valores na hora que você está colocando hard edges é fundamental, assim, muito importante. Que é justamente eles que vão contar a realidade daquela cena, né? Então, por exemplo, eu sinto que falta a descrição de design desse personagem, né? Tipo, o que que ele é. Uma parte que está voltada para baixo tem um valor, a parte que está voltada para frente tem outro, e a que está para trás também tem outro valor. Uhum. Eu acho que. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, eu tenho uma iluminação e eu tenho uma sombra, né? E se eu só dividisse os materiais agora? Pensasse nos materiais. A gente já pensou no modo de multiplicação, né? Tipo, a gente já utilizou bastante desse modo. Então, por exemplo, uma, um manto avermelhado ou de uma outra cor. Ó, isso pode ajudar a dividir os personagens do cenário. Com certeza esse seria o próximo passo. Eles acabam se dividindo bastante, né? Aí uma pele. Vou colocar uma situação hipotética aqui, tipo uma pele verde. É que eu ainda não pensei no design do personagem e eu tenho bastante dificuldade de fazer uma ilustração que eu não sei o design do personagem. Ah, acho que pode ser um ET. Beleza. GG. Aí, ó. Aí o filhinho dele aqui, segurando na mão dele. Não tinha pensado em usar o multicolor, somando valor. Uhum, dá pra usar. Sempre quando você quer adicionar valor, multiply é muito bom. Porque ele permanece com as marcas que você já fez previamente e ele só adiciona. Quando você utiliza o modo normal, você vai estar utilizando uma layer que vai estar cobrindo, né, as pinceladas que você já fez. Mas se você quiser voltar ou mesclar, fica difícil. Pelo menos para mim isso acontece, né? Tipo, mais difícil para mim. Ó, ele tá até com a boquinha aberta aqui, tá vendo? Falando, ó, um dia você vai sentar aqui, tá bom, meu filho? E aí o filho dele aqui. Tá bom. Que massa. Ó, aqui. Aí ele pode estar aqui com as perninhas. Eu deixei ele bem aqui atrás para dar um overlap mesmo. Uhum. Aqui. Roupinha dele.
Vou pensar melhor no design dele depois, mas de longe tá funcionando já. Tá funcionando. Se eu fazer tipo mais pessoas dessa vila, por exemplo, caminhando aqui, eu utilizaria do conceito de similaridade. Tem, tipo, várias pessoas ali. Vai lá. Aqui. Uhum. Ó, aqui uma sombra de contato mesmo dos personagens com o chão. Lembra das artes do início da aula? História do Color and Light. Paisagens. Uhum. Tá mudando a sensação de parecer com elas. Ah, que massa. It's cool, man. É massa. Tinha uns degraus. Não sei se fica bacana. Uhum. Então, beleza, aqui eu vou continuar adicionando um pouquinho mais de materiais. Tipo, eu sinto que falta um pouquinho de plantinhas. Com Multiply dá para fazer isso também. Eu não quero colocar um valor escuro, assim. Eu quero só adicionar uma cor diferente que dê ideia de plantinhas. Dá para adicionar umas árvores lá no fundo, assim. Cara, acho que essa pintura tem bastante potencial para continuar indo. Indo. Pode ser bem divertido. Tá bem legal de fazer ela. Se eu quiser pintar o chão de verde, por exemplo. Eu selecionei uma cor bem clara com o Multiply, ó, para pintar. Tá vendo? Nas áreas de luz, eu vou tentar deixar isso mais quente. Nossa, eu pego o Color Picker não funciona. Vou fazer o seguinte. Vou pegar uns verdes mais frios, já que eu tô colocando eles bem na sombra. Acho que esse é o último toque que a gente pode dar, galera. Não tem muito mais o que a gente ir em diante. É uma pintura que está bem estruturada, assim, em relação aos edges e tudo mais. O erro do Color Picker é que, tipo, como tá em modo Multiply, e eu tô adicionando cores, se eu pegar essa cor,
e passar, ó, ele vai ficar muito escuro. Porque eu estou em Multiply. Uhum. Eu acho que dá para trocar a cor das plantas ou da roupa do personagem, né? Acho que eu vou trocar das plantinhas, vou ver o que acontece. Deixar menos saturado. Não. É, talvez assim. Mais roxo. É ruim querer dar uma cópia e merge tudo para poder trabalhar numa layer só? Depende, não é ruim, não é tipo. Tem como você fazer isso, eu também faço isso, mas depende da hora, né? Às vezes você ter as layers bem separadinhas pode te ajudar muito também. Agora, tipo, se você faz. Tipo, agora não é maneiro fazer isso porque eu tô adicionando bastante coisa ainda, sabe? Eu geralmente vou dar merge nas layers quando todas as informações já estão boas e eu consigo trabalhar bem com color picker só. Só pegando o que já tem. Color picker pega as cores que já tem, né? No caso aqui tá faltando muita coisa ainda de cor. E aí se eu utilizar o color picker ele vai só pegar o que já tá na tela, né? Uhum. Aí uma coisa que eu faria aqui, ó, colocar um highlight na cabecinha desse personagem. E é aquilo que eu falei para vocês, né? Saber o que eu estou representando. Agora, fazer um pouquinho de core shadow, que é a área de sombra do rosto do personagem. Uhum. Uhum. Eu acho que daria para pensar mais no design dele, mas a gente está um pouquinho sem tempo. Mas acho que já deu para entender um pouquinho sobre como começar a trabalhar com os edges, né? Na aula que vem a gente vai continuar falando sobre os edges, né? Porque a gente vai fazer uma pintura completa de imaginação. Falar um pouquinho sobre esse processo de estudo que é a exploração durante o processo e você chegar em algo novo, em algo diferente e aprender com isso. Certo, gente? A tarefa dessa semana vai ser um pouquinho difícil. Eu não sei se vai dar para todo mundo fazer, mas uma pintura por dia, pensando sempre nos edges, testando, explorando temas diferentes, mas finalizem uma pintura por dia. A melhor dica, a melhor dica para
para melhorar essa execução de terminar a pintura é você não querer um tema super complexo. Tipo, faz um rosto, faz um cenário simples, faz algo que você gostaria de aprender a pintar. Tipo, eu queria aprender a pintar nuvens. Fazer um cenário focado em nuvens com um personagem olhando para o céu, sabe? Simples, direto e pode ser muito divertido esse processo. Assim, você vai aprender com ele com certeza. Entendeu? E é isso aí, galera. Tenta pegar um tempo e utilizar todo o tempo possível. É difícil fazer uma pintura do começo ao fim, né? Uma aula-prima em uma sentada. Então, espero que dê bom. Boa sorte essa semana. E é isso. Vocês têm dúvida? Cortou aqui? Em qual parte? Qual a tarefa? A tarefa vai ser uma pintura por dia e com temas variados. E pode ter uma aparência mais de sketch, assim, tá? Mas vai ser legal porque você pode estar pensando nos brushes, nos edges, né? Tudo que a gente falou na aula de hoje. Tenta utilizar um brush que você nunca utilizou, sabe? Tenta ser bastante exploratório. O tema da próxima aula vai ser sketch de imaginação e vai ser a aula que a gente vai concluir a etapa de pintura. A gente vai fazer uma pintura para concluir. A gente vai conversar também sobre estudo e tal. Acho que vai ser maneiro. Nice. Terminando essa etapa, já começa a etapa de projeto, né? Tipo, a gente já vai começar a falar de mercado de trabalho, processo de planejamento, estudo. E aí, quando eu passar a tarefa final, o projeto final, eu vou ser tipo o diretor de arte de vocês. A gente vai vendo aos poucos tudo que foi feito e dando feedback. E é isso aí. Medo. Não, tranquilo. Vai ser Dibas. Boa noite, pessoal. Boa sorte nas tarefas. E falou. Até mais. Valeu pela aula. Espero que vocês tenham curtido. Falou. Curtimos e compartilhamos.